Bom dia. Bom dia. Antes de mais nada, agradecer a Francislene por estar aqui conosco nessa manhã. E, invocando a presença de Deus, declaro aberto os trabalhos a serem realizados na data de 2 de junho de 2021, referente à Comissão Especial de Inquérito que visa apurar eventuais irregularidades na aplicação dos repasses federais e estaduais destinado ao combate à Covid-19 no município de Presidente Venceslau. Comissão esta instaurada através do requerimento número 144/2021, nos termos do artigo 63 da Resolução número 145/91 do nosso regimento interno. Em atendimento às determinações que proíbem a aglomeração de pessoas em combate à pandemia do novo coronavírus, a oitiva não terá presença de público. Iniciando os trabalhos, a senhora Francislene Santa Fosta Brito Soares, já tomou assento, como testemunha em atendimento ao ofício CI número 32/21, onde irá prestar os devidos esclarecimentos ao objeto desta comissão. Nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, a senhora, por favor, declare a esta comissão o seguinte: seu nome completo? Francislene Santa Fosta Brito Soares. Idade? 48 anos. Estado civil? Casada. Endereço residencial? Rua Viçosa, número 70, Vila Ribeiro. Profissão? Enfermeira. Local onde exerce sua atividade? DST AIDS, Centro de Saúde. Senhora Francislene Brito Soares, ainda nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, sob a palavra de honra, a senhora promete dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Sim. A partir desse momento, a senhora está sob o compromisso de dizer a verdade nos termos da lei. Nesse momento, passo a palavra ao relator dessa comissão, vereador Tácito Alexandre de Carvalho Silva, para que possa inquirir a testemunha. Senhor presidente, nobre vereador Beto Coelho, vereador Bahia, auxiliares desta comissão, colaboradores desta casa, policiais militares que estão nos acompanhando, dona Francislene, bom dia. A primeira pergunta que eu faço para a senhora é: qual o cargo que a senhora ocupava no organograma da prefeitura no ano passado, em 2020? Eu era enfermeira do Estratégia de Saúde da Família do Eldorado e, em maio, por ocasião da Lidiane ter saído da prefeitura daqui para assumir um concurso imprudente e a Mara ter adoecido, me chamaram para sair do meu postinho e assumir esse cargo vago como chefe da Vigilância Epidemiológica. Então, 7 de maio, mais ou menos. E a senhora foi, então, chefe da vigilância de maio a dezembro? Até fevereiro agora. Fevereiro agora. Quais eram, melhor dizendo, as funções que a senhora deveria exercer, ou exerceu, melhor dizendo, enquanto chefe da vigilância? Eu repassava as normativas vindas do governo estadual, né, do AGVE, para as unidades, para as equipes, via o fluxo de atendimento em relação à notificação, né, de casos suspeitos, esses exames irem para o Adolfo Lutz, a questão de prevenção, né, porque quando eu vim para a vigilância, o plano de ação de Covid já tinha sido montado, né, pela equipe. Eu peguei andando, né, assim. Então, assim, algumas ações de, por exemplo, placas, né, na cidade, faixas, a questão da rádio, de falar da orientação da prevenção da população, EPIs que já tinham sido comprados, né, feito pedidos por conta da barreira sanitária que já estava acontecendo, né, mesmo quando eu estava no postinho. Então, assim, o que a gente recebia de normativa da Vigilância do Estado, a gente passava para as equipes, né, para poder orientar como agir, como fazer a triagem, por exemplo, na unidade de saúde, porque a gente atendia antes desses pacientes nas unidades, né, no começo.
ainda quando eu subi. Então, de atender o paciente na porta, se ele era sintomático, deixar numa área ventilada, se ele tivesse sem máscara, colocar a máscara, para que ele fosse atendido, né, e pudesse sair. Por exemplo, no atendimento, deixar a porta aberta, não fazer com a porta fechada por conta da ventilação. Então, essas orientações. A vigilância epidemiológica, ela vê a questão assim, da prevenção e depois da condução, né, desse paciente até o final do isolamento, até o estabelecimento, né, da saúde assim, do paciente. Mas, assim, como o Covid foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né, até então, quando a gente começou a ouvir falar, falei, isso vai demorar para chegar em Venceslau. E no Eldorado mesmo, a gente visitou, né, pacientes que já estavam hospitalizados, que ficaram hospitalizadas graves. Então, assim, já estava aqui. Então, foi tudo muito novo. Então, assim, eu recebia as informações da vigilância, né, do Estado e repassava para as equipes as informações. Existia um acompanhamento da vigilância para os infectados que estavam nas residências? Então, a orientação do Ministério é fazer o monitoramento, preferencialmente por telefone, quem tinha acima de 60 anos, de 24 a 24 horas, quem não, de 48 horas, né? E, se precisasse, até a domicílio. Mas a orientação era preferencialmente por telefone, o monitoramento desse paciente sintomático, os 14 dias que ele ficava em isolamento. A senhora pode falar um pouquinho mais perto do microfone? Tá. Só para Acho que não estou nem usando o microfone. para captação melhor, porque a gente capta o áudio, né, para depois degravar. Não, tranquilo. Era a senhora que cuidava ou era a chefe imediata lá do Céu das Artes? Quando foi montado, porque foi assim. A gente precisava continuar atendendo os grupos prioritários no postinho, né, gestante, o crônico, a criança. E, assim, todos os funcionários ficaram amedrontados da infecção. Então, foi solicitado, né, para que a gente visitasse um centro de testagem já em funcionamento, para a gente ver assim, o que precisava para montar um centro. Então, eu fui com a Grazi, que era a coordenadora da atenção básica, a presidente Prudente, para a gente ver o centro de testagem de lá. Como que era assim, a estrutura, como que era recebido o paciente, a estrutura física de lá, e por conta de uma verba que estava vindo para a questão do centro de testagem. Então, nós fomos lá, visitamos, e aí fomos ver assim, estabelecimentos aqui que pudessem ser este local, né? A gente até pensou em fazer ali onde é a vigilância sanitária, por conta da ambulância, de ficar mais perto a notificação para chegar na vigilância, né? E ser um caminho assim para a Santa Casa, mas era muito pequeno, tem odonto, então já tem toda a instalação assim, de odontologia. A gente pensou nas escolas, mas inicialmente a gente achava que ia ficar um tempo, só o Covid ia embora, e aí ia voltar às aulas, ninguém ia querer voltar a estudar, porque ali era um centro de testagem, assim. E aí a gente foi vendo o prédio, aí a gente foi no Céu das Artes, porque era um prédio grande, né? E a educação estava parada, os projetos que ocorriam, estava tudo parado. E aí a gente viu que era um local, assim, que dava para fazer um fluxo de entrada e saída, né? A pessoa entra por um local e sai por ali. Tinha várias salas que poderiam ser lugares para fazer a testagem, consultório médico, embora, assim, na parte que a gente ficou, por exemplo, a ventilação de um lado, né, não era boa, mas do outro lado teria espaço para as pessoas aguardarem os testes, tem um auditório. Então, assim, do que a gente tinha visto, a prefeitura não tinha muito prédio assim para alugar, ali foi o que a gente conseguiu. Qual era a estrutura humana que atendia ali no Céu das Artes? Então, essa verba veio para a equipe mínima. Então, era, acho que, para contratar um médico, 2 auxiliares, um serviços gerais e uma enfermeira. Até no começo, porque tem que fazer, acho que, licitação, tem alguma coisa, né, que tenha que ser feito para contratar, os próprios médicos da atenção básica, eles se revezavam, né, até contratar esse pessoal, e eu, como enfermeira, fiquei também lá fazendo a coleta, né? Mesmo assim, chefe da vigilância, eu que fiquei no começo fazendo toda a coleta até que essa equipe fosse formada. Então, era uma equipe de um médico, 2 auxiliares, um enfermeiro e um serviço gerais. Essa verba que a senhora está falando é a verba de 60 mil, aproximadamente, isso, que vinha. Isso.
Esse médico que foi contratado, ele já fazia parte dos quadros da prefeitura ou ele foi contratado de fora? Foi o primeiro, foi o Caio? Não, Acho é que de o Dr. fora. Caio, se não me engano. Caio, né? Não, de fora. Porque, assim, estava acontecendo que os pacientes, às vezes, vinham para o centro de saúde, né? Então, os médicos falaram, não, cada paciente tem que atender o seu nas unidades básicas. Aí, quando centralizou no Céu das Artes, eles ficaram fazendo revezamento, né? Eu fiquei como enfermeira, porque as enfermeiras assim, não revezaram, né? Então, eu fiquei como enfermeira também na parte da manhã. E até que veio o Caio, depois veio a Rosângela, né, a enfermeira. Aí as auxiliares desceu, a Rosana e a Ana desceram lá para o Céu das Artes. A Serviços Gerais também aproveitou, né, que foi a Cleusa. E depois contratou a Camila, né, que é farmacêutica, porque a gente via assim, às vezes o médico passava, né, mesmo que fosse um antitérmico, um antialérgico, a pessoa tinha que vir na farmacinha buscar o medicamento. Porque no plano até falava de levar na casa, né? Acho que no plano que foi feito. Mas a gente achou melhor deixar lá, né? Para ficar o acesso ali mais rápido. Até no começo tinha uma ambulância também ali, na triagem, se precisasse, né, já ser encaminhado, a ambulância ficava de prontidão. A senhora me falou que começou com um médico, 2 auxiliares, um serviços gerais, que a senhora ficou como enfermeira, depois foi contratado uma farmacêutica, um outro médico. Primeiro ficou com o médico durante Então, um tempo. qual Depois período? a demanda começou a aumentar. Isso que eu queria saber. Qual o período que... Depois de quanto tempo que se contratou uma enfermeira, um outro médico? Não, quando a gente montou, quando assim, viu o estabelecimento, né, que a gente começou a levar material, até dos postinhos para montar lá, né, uma mesinha, um computador, o que precisaria assim para começar a funcionar, como uma unidade básica, né, porque é um serviço ambulatorial ali. Abriu, não sei, o processo, porque essa parte de contratação já não era minha parte, né? Mas, assim, abriu lá, sei lá, uma tomada de preço, uma licitação para contratação, e o Caio, ele arrumou, acho que, outro emprego. Então, assim, os médicos arrumavam uma outra coisa, alguns médicos que iam vir, depois não vinha, porque era Covid, então era uma coisa assim, que se o médico tivesse uma outra oportunidade, acredito que ele ia para uma outra oportunidade do que pegar um centro de testagem. De quando começou a atender no Céu das Artes até dezembro, quantos médicos passaram por lá, aproximadamente? 4 a 5. 4 ou 5 que médicos. passaram, mas ficaram, né? Igual a Camila, a Ana Flávia está lá, a Lorena ficou bastante tempo, o Caio até também ficou. Mas, assim, acho que tinham propostas melhores, então eles saíam, né? Não é assim que a prefeitura que incidiu o contrato, eles que pediam para sair, assim. Mas eu não lembro de cada um. A senhora sabe me dizer quantos atendimentos diários eram feitos e são feitos hoje? Teve um aumento de demanda, não teve? Eu assim, falo para você que, como eu não sabia o que vocês iam perguntar, eu não trouxe nada, mas eu tenho tudo lá. Convido vocês, entendeu? Porque eu tenho uma pastinha dos testes que a gente fez, a planilha diária que subia, dos inquéritos que a gente fez. Eu imprimi mensal os atendimentos médicos e de testes realizados, né, tanto SWAB quanto teste rápido. Eu tenho tudo, mas eu não trouxe aqui agora, porque eu não sei o que vocês vão me perguntar. Aproximado, né? Mais ou menos. Quantas pessoas passavam por dia lá? Aproximado, não precisa dar números exatos. Acho que de 50, 60 pessoas. Por dia. E na época, no início, eram só teste rápido, não tinha o SWAB ainda. Isso, porque o que acontece? As pessoas, às vezes, por elas saberem que alguém estava infectado, elas já iam lá porque achavam que já podiam ser testadas, entendeu? Então, tinha também esse atendimento de orientação para essa população, né? Se você entrar depois no site no Face da Vigilância, a gente fez um gráfico mais ou menos não, um gráfico real, do número de casos de março até dezembro. Aí tem alguns picos em julho e dezembro, que aumentou essa demanda. Então, assim, variava muito, mas mais ou menos isso. 20 consultas de manhã, 20 consultas à tarde, mais essas pessoas que recebiam orientação, que passavam por lá. Em algum momento, nesse período, teve falta de material?
falta de kit de testagem, falta de EPI, falta de máscara, falta de papel higiênico, falta de material? Teve alguma falta de material neste período que a senhora ficou como chefe? Não. Olha, acho que em dezembro, quando aumentou os casos, o que aconteceu? Eu participei de uma licitação, né, da compra de testes para garantir que fossem testes que fizessem a diferenciação de GM e GG. Aí, nessa compra, que foram comprados 1.000 testes, a pessoa que ganhou, a firma que ganhou, ele mandaria mais 1.000 caixas, assim que a gente precisasse, por aquela tomada de preço. E aí, quando faltavam 10 caixas para terminar essa primeira entrega, foi solicitado para ele mais 1.000. E demorou um pouco nessa entrega. Mas o que acontece? No início, era feito o SUAB só para quem era grave internado, né? Que é o teste RT-PCR lá, que é o do cotonete. Depois, quando começou a chegar esses testes, chegou mais ou menos 980 testes do Estado, que eram só para profissionais de saúde, segurança, quem era a linha de frente. Só que a gente viu, né, a gente, assim, técnico, que esse teste feito depois de 12, 14 dias, ele era mais para nível estatístico, para você colocar lá na estatística que você tinha uma população com tantos que já tiveram contato com o vírus. Mas ele não funciona para você isolar, né, pôr em quarentena uma pessoa, porque depois de 14 dias, quem era para contaminar já tinha contaminado. E o Estado, então, depois liberou esse teste rápido para a população em geral. Só que, assim, a gente estava usando já mais para fazer o inquérito de quem teve contato do que real quem estava infectado naquele momento. Então, o SUAB, que é o exame padrão ouro para detectar o Covid, nunca faltou. O Estado mandou um pouco, a Prefeitura comprou muito SUAB. A gente mandava, né, para a Santa Casa. O teste rápido, quando veio também, a gente mandava para a penitenciária, para a Santa Casa, era, né, a gente que mandava esses testes. E a gente fez inquérito na Prefeitura, nos funcionários da saúde todos, mais de uma vez, nos funcionários do PASSO, da assistência social, todos os funcionários como inquérito epidemiológico. Tá, o teste rápido é o do furinho no dedo. Porque ele pega anticorpos. Né? Ele, como só para detectar que estava doente, poderia ocorrer do resultado chegar e o paciente já ter morrido, inclusive, né? Então, mas é uma orientação, é isso que eu falo, é uma orientação do próprio Ministério. Não, sim. Assim, sim, eu não tô, isso. Eu não estou questionando o emprego do teste, eu só estou dizendo, poderia acontecer isso. Poderia, e a gente ficou surpreso quando a gente entrou assim, nessa conclusão, entendeu? Porque também para a gente tudo era novo, e o teste que foi mandado para diagnóstico era esse no início. Né? Hoje é tudo suave. Tudo suave. Então, voltando à pergunta que você fez, se faltou em algum momento, foi essa questão dessa entrega, mas o que acontecia? Por exemplo, você era o suspeito positivo em casa. Quando terminar, nesse período do monitoramento, a gente ia ligando para você e perguntando, né, os seus sintomas, para ver se continuavam leves ou se mudou, para te encaminhar para a Santa Casa, e se alguém da sua família também estava apresentando sintomas. Se estivessem, eles eram convidados a passar pela consulta, porque eles deixariam de ser contactantes e passariam a ser suspeitos. Então, para eles, a partir daquele primeiro dia também de sintomas, era a coleta do SUAB. Certo. Mas nós, como inquérito, no final dos 14 dias, convocávamos toda a família para fazer o teste, para ver se mesmo aqueles sem sintomas, que não era indicação de fazer o teste, tiveram ou não. Tiveram. Então, quando faltavam essas 10 caixas para acabar, o que a gente orientou a enfermeira de lá? Que para esses que a gente só estava fazendo o inquérito, até não chegar, né, entregar os mais 1.000 testes, não fazer nesses, porque não tinha nem indicação. Mas nunca faltou para aquele sintomático que, porventura, procurava o Céu das Artes depois do 8º dia de sintomas, que já não era mais indicação do PCR, do SUAB. Algum paciente, ou melhor dizendo, algum cidadão que procurou o Céu das Artes para fazer teste, ficou sem realizar esse teste? Do meu conhecimento, se ele era sintomático, não. E assintomático? Então, assintomático é essa questão.
Porque, às vezes, isso aconteceu por falta, às vezes, da informação e medo da população. Você entrava em contato com uma pessoa que você soube que teve sintomas. Aí você já ia lá hoje para testar. Se a gente usasse o teste em você e desse um negativo, te daria a falsa sensação que você não foi contaminado, mas não daria o tempo ainda de janela imunológica para você criar os anticorpos, que é o que detecta no teste rápido. Então, a orientação era para ele ficar em quarentena, ficar em alerta, aumentar as medidas sanitárias, né, em relação à máscara, distanciamento, e se porventura começasse a apresentar sintomas, ele procurasse o CEL, porque a indicação não era para fazer nesse assintomático. Certo. A pergunta é a seguinte: esse monitoramento que é feito quando o infectado está na casa, tem algum ato efetivo que pode impedi-lo de sair da casa? Vocês conseguiriam fazer com que eles não saíssem ou não tem como vocês proibirem a saída dele da casa contaminado? Por exemplo, eu estou contaminado, estou em casa, a vigilância falou para eu não sair, mas eu preciso ir no banco pagar uma conta e eu vou. Tinha como vocês impedirem isso ou não? A orientação lá, quando você sair, a gente até imprimiu um artigo, acho que é 268, que sair suspeito ou contaminado é crime, então já vinha até impresso no termo de isolamento. O médico orientava, na pós-consulta era orientado e no monitoramento era orientado. Eventualmente, quando o postinho, que era mais próximo, né, às vezes na área de SF, falavam que a pessoa estava dando trabalho, às vezes eu ligava, tentando sensibilizar, né, essa pessoa, ou às vezes até ia lá. Não tinha perna para ir em todas as pessoas. Lógico. Mas nessas que falavam, que às vezes, está no comércio, está trabalhando, eu ia. Às vezes passava na sanitária, pegava alguém de lá e ia falar, né? Por favor, porque senão, né? Agora, garantir que todas as pessoas, né, não tenham consciência de sair de casa, né? Não, assim, eu não tinha pernas para isso, porque realmente, assim, é a consciência de cada um também, né, que vai fazer com que a pessoa entenda que ela está colocando em risco tanto a saúde dela quanto de outras pessoas. No entendimento da senhora, enquanto profissional da área de saúde, qual foi a efetividade das barreiras sanitárias feitas em Venceslau para o enfrentamento da Covid? Ela poderia estar já vendo se a pessoa estava com febre ou com sintomas e já encaminhar essa pessoa para o atendimento, para tirar ela realmente de circulação. E também a orientação que se fazia. É igual eu falo para o senhor, quando eu subi, assim, essa ação ela já estava em andamento, né? Mas todos os municípios estavam fazendo esta ação como uma ação também, né? Porque, igual eu falo, não é uma coisa que a gente já vive há 10 anos e já sabe o que é efetivo e o que não é efetivo. Então, assim, estava se usando tudo que se poderia para orientar, indicar, né, assim, já centralizar essa pessoa que poderia estar apresentando sintomas. Então, no entendimento da senhora, foi uma ação benéfica para Sim, o enfrentamento. Né, mais um complemento, uma ajuda. A senhora sabe me dizer quantas tomografias a Santa Casa disponibiliza para o município por mês? Eu não sei quantas estão agora, né? Mas assim, quando foi adquirido o tomógrafo, a prefeitura, a saúde, ela teria 20 cotas mensais na realização dos exames de tomografia que são feitos. Acho que 40 a Santa Casa, né, faz e 20 a prefeitura. E a senhora sabe como que ficou determinado esses 20? Se foi um acordo, se foi um contrato, um convênio? O que determinou que a Santa Casa iria disponibilizar 20 exames de tomografia?
Ó, na aquisição do tomógrafo, teve uma reunião do Conselho Municipal. A minha memória não está muito legal, não. Mas eu não sei se foi usado um pouco de recursos da prefeitura. Então, até no início, acho que queriam dar só 10 cotas. Aí as enfermeiras até participaram, falou, não, se a prefeitura está entrando com recurso, dê 20. Né? Mas agora, te falar quando, assim, ou qual recurso que é, eu não sei te falar. Mas ficou combinado da prefeitura ter, né, a saúde da atenção básica, ter 20 cotas por pacientes mensais. A senhora me disse que, em média, passava ali pelo Céu das Artes em torno de 60 pessoas dia, em média. Isso, entre consultas, sim, entre realização dos de exames que já exame. estavam agendados, né? E às vezes até a pessoa que ia lá para verificar sintomas ou receber alguma orientação dessa questão da testagem. Certo. Dessas 22 vezes 6, 12, dessas 1.200 pessoas por mês, aproximadamente, que passavam, quantas delas eram indicadas para a realização de uma tomografia? A senhora sabe me falar isso? Então, eu não sei porque, assim, o atendimento médico, embora ele fique, quando você lança, né, lá a digitação no sistema, ele vai ficar arquivado, né? Mas, quando precisava fazer, a médica já indicava a Santa Casa. Então, eu não tenho para você quantas foram realizadas. Assim, esse número eu não tenho. E se a pessoa precisasse, apresentando sintomas moderados e graves, passar pela avaliação, né, médica da Santa Casa, aí o médico que indicaria, mas eu não tenho esse número. Tá? Tá. Não tenho. Vou reformular a pergunta. Era normal as médicas ou os médicos indicarem a tomografia para os pacientes lá do Céu das Artes? Quando tinham sintomas leves, não como protocolo, tipo, todo mundo que passar eu vou pedir, creio, né? Que acho que um médico responderia melhor essa pergunta. Mas se tivesse indicação, o médico prescrevia. O número eu não sei. No entendimento profissional da senhora, como profissional da área de saúde, qual a importância de um exame de tomografia para a constatação da Covid e para a prevenção de um eventual óbito? Os sintomas clínicos referidos, eles já apresentam, porque foi classificado como leve, moderado e grave, dependendo, né, dessa queixa do paciente. Eu penso que fazer um exame radiológico para todo mundo seria maravilhoso. Mas eu penso que tem que ter um critério clínico avaliado para você, né, por exemplo, a gente tem aí 3.000 pessoas, né, quase com Covid. Você fazer uma tomografia de 3.000 pessoas, eu não sei assim se em algum lugar é feito assim. Então, eu penso que tudo tem que ter avaliação realmente médica, porque assim até essas normativas que vinham para a gente, era colocado isso. Sintoma leve, ambulatorial, Céu das Artes. Sintomas moderados e graves, avaliação Santa Casa, que às vezes a pessoa precisa de um oxigênio, precisa de tomografia, precisa da hidroxicloroquina, que a indicação é você fazer um eletro, então você acompanhar o paciente por conta da arritmia que pode ocasionar. Então, assim, o Céu das Artes, ele foi feito, mas era um ambulatório, né? Então, se o paciente agravasse, era já procedimento da atenção, né, secundária, que seria a Santa Casa. Eu fiz essa pergunta porque nós temos hoje no município 83 óbitos. Isso sem contar a Ju Massimino, que faleceu essa madrugada, que eu não sei se ela se enquadrará no Covid ou não, eu sei que ela teve, mas não sei como vai ficar. Mas nós temos no município 83 óbitos. E o município recebeu 7 milhões de reais para o enfrentamento da Covid. E 20 tomografias por mês, na minha concepção, é muito pouco. Por isso que eu fiz essa pergunta para a senhora. Mas vou fazer uma outra pergunta. Eu sou advogado, não sou, né, não sou da área de saúde, mas li que, de um dia para o outro, a evolução da Covid pode levar
de 2% de pulmão tomado para 25%, por exemplo, e do outro dia já 50%. Isso é uma verdade? Olha, doutor, essa parte é mais médica, né? Eu sinto muito desse número, entendeu? A gente, como funcionário, que enfrentou alguma coisa totalmente diferente e que mexe realmente assim, né, com a questão emocional até da gente como profissional, a gente não tem perna para tudo, assim, né? Sim, Seria claro. realmente assim muito maravilhoso se a gente conseguisse evitar uma morte dessa Sim. daí. Mas essa questão assim da evolução, eu penso que é uma coisa realmente assim, que nem a gente, às vezes, né, o paciente estava bem e tal, e de repente foi para a Santa Casa, de um dia para o outro, evoluiu. Mas esse paciente monitorado, encaminhado para a Santa Casa, ele estando ali, e a tomografia estando à disposição, o médico ali pode avaliar e solicitar, entendeu? Então, assim, não tem como eu responder por que de repente não foi feito. Não, Fran, eu quero deixar uma coisa bem clara. Os meus questionamentos e da comissão não é em relação ao material humano que a prefeitura tem à disposição da população, porque nós reconhecemos o esforço de cada um de vocês, nós cumprimentamos vocês por isso, nós sabemos do empenho, nós sabemos que vocês estão sendo sacrificados, nós sabemos que a prefeitura teria que contratar mais pessoas para auxiliarem vocês. Então, vocês estão sendo verdadeiros heróis nesta pandemia. O nosso questionamento é em relação à gestão pública do enfrentamento à Covid. Nós não estamos questionando vocês enquanto profissionais, ao contrário. O que nós queríamos era que a gestão pública oferecessem a vocês instrumentos melhores para que vocês pudessem combater esse vírus, entendeu? Então, assim, quando eu faço essas questões, eu estou mais preocupado com o que foi investido e não com o material humano que faz esse trabalho. Tá? Mais uma pergunta. É normal, dentro do conhecimento que a senhora tem na área de saúde, é normal um paciente que está contaminado pelo vírus, que está na sua residência, é normal ele ficar transitando de ambulância? Não, até fala, se você, estritamente necessário, você tiver que sair, lá no protocolo fala isso, do Estado, não é nem do município, que você saia com máscara, por exemplo, você tem que receber a sua aposentadoria, é só você que, precisa, que pode, né, pôr a digital lá. Então, você vai lá no banco receber a aposentadoria, ninguém pode fazer isso por você, mas você vai, usa a máscara, leva o álcool, recebe e volta para casa. Se você for fazer uma compra, você pede para alguém, né, buscar para você. E se você tiver também uma consulta, porque se você for fazer uma tomografia, às vezes você vai ter que sair da sua casa. Então, assim, numa necessidade que você use, né, o protocolo sanitário e vá. Sim, mas o estritamente. tratamento da doença não requer movimentação de ambulância para cima e para baixo. Isso não existe. De jeito nenhum, não. Né? É isolamento mesmo. Tá bom. Por enquanto, eu estou satisfeito. Tá bom, obrigada. Bom dia, presidente. Presidente, com relação à estrutura, a equipe montada no Céu das Artes atendia a demanda que vocês Atendia. Às vezes as pessoas chegavam, às vezes, perto do horário do fechamento, né? E aí falava, mas está fechando. Mas como ambulatório que era, atendia. Certo. Agora, com relação ao tomógrafo. Sempre pode melhorar, Assim, né? com Tudo, mas assim, certeza. atendia. Com relação ao tomógrafo, a senhora sabe qual que é a capacidade diária de exames de um tomógrafo? Não. É porque a senhora falou que a prefeitura tinha direito a 20 e a Santa Casa 40. Então, seria em torno de 2, 3 por dia só? Ou faz mais, não faz? Então. Daria para comprar um pouco mais de exames. Sim, daria. Ah, perfeito. Então, quer dizer que o tomógrafo aqui atenderia à necessidade caso houvesse um investimento na compra de exames. Com certeza. Muito obrigado. Dona Francislene, por favor, a senhora lembra, no começo, quais eram os remédios ministrados para uma pessoa com sintomas de Covid ou testado positivo para Covid?
Ó, quando foi né, aberto lá o Céu das Artes, os médicos eles fizeram um protocolo. Então, ali eles colocaram antitérmico, né, dipirona, paracetamol, antialérgico, antitussígeno, azitromicina, né, caso uma infecção assim, de garganta, e ivermectina. Eram os medicamentos que foram montados, né, num fluxograma que a gente fez. Hidroxicloroquina, não. Não, porque a hidroxicloroquina ela tem indicação de você fazer eletro do terceiro e no quinto dia. Como ela poderia dar arritmia. E ela dá o que falar até hoje, né, nessa questão, então é critério médico. Então, eles nem colocaram neste protocolo inicial. Né? Cortisona? Cortisona. Cortisona tinha? Prednisolona, né? no É, caso? isso, prednisolona, que é a cortisona, isso. Tamiflu? Tamiflu também, ai, perdão, Tamiflu gestantes também. e tal, Tamiflu. Tá bom. A senhora ocupava, dentro do Conselho Municipal de Saúde, alguma posição assim? Tanto pelo cargo que a senhora ocupava, a senhora tinha alguma voz no Conselho Municipal de Saúde? Não, eu participava porque eu levava os números, mas eu não tinha nenhuma função. Eu fui um tempo secretária. Será que foi ano passado? Não, ano passado não. Não, foi retrasado. Não, eu só participava como vigilância. Eu mandava, né, o número de casos, número de vacinação, porque campanhas de vacinação não pararam em 2020, número de antirrábicas efetuadas. Então, tudo que acontecia, que a vigilância, né, estava fazendo ação, a gente mandava esses números para o conselho. A senhora acabou de falar há pouco que as barreiras sanitárias foram úteis e desempenharam um papel, né, a contento. Eu quero perguntar a respeito daquela desinfecção de cloro. O que a senhora achava a respeito? O que a senhora acha a respeito disso? Ó, a desinfecção, né, de um ambiente, ele é importante, embora a infecção por gotícula, fala assim, por exemplo, eu espirro aqui sem máscara. Enquanto está úmida a minha gotícula aqui, e você coloca a mão em cima e passa na mucosa, o risco de contaminação é grande. Mas, por exemplo, num espaço aberto, nas ruas, por exemplo, né, que a gente tem um ambiente muito quente, que o sol, né, e aquilo ali seca rapidamente. É muito difícil alguém na rua pôr a mão no chão ou alguma coisa assim, entendeu? Então, toda a transmissão respiratória, ela é mais virulenta quando você está com os sintomas que você está eliminando através da tosse, do espirro, ou quando você não usa a barreira física, né? A gente vai comer um churrasco, a gente vai tomar um café junto, a gente vai tirar a máscara e vai conversar. Então, a questão, por exemplo, do cloro na rua, eu acho que não é tão efetivo. Mas é o que eu falo para os senhores. Isso, né, era feito até antes de eu vir. Tudo que poderia ser usado foi assim, entendeu? Se foi tão efetivo ou não, eu penso que a intenção foi sempre, né, vamos usar o que a gente tem, assim, tá? Agora, assim, por exemplo, igual a Câmara, né? Aqui dentro, que é um lugar fechado, teve contaminação, é importante fazer desinfecção, né, com o cloro. Agora, num ambiente aberto, não é tanto, né? A senhora estava, quando da orientação da compra do túnel de desinfecção? Assim, eu estava, mas eu não participei por exemplo, do planejamento da compra. Até quando chegou, que eu fiquei sabendo. Acho que foi nesse trâmite, assim, porque até eu estava no Céu das Artes quando chegou lá. Né? Assim, acho que até foi eu que recebi. Foi eu que assinei até o recebimento que eu estava lá no Céu das Artes. Mas, assim, a compra, o que aconteceu? Por conta de contaminação de muitos profissionais de saúde, né? A Santa Casa, uma área super crítica, né? UTI e tudo mais. Então, acredito que também tenha sido alguma ação ou uma estratégia de evitar a contaminação, que esses profissionais saíssem dali menos, né, contaminados. Mas, assim, eu não participei, por exemplo, da ideia da compra desse túnel. É uma pergunta mais pessoal, mas
Eu venho acompanhando a senhora desde janeiro de 2021. Quero parabenizar até pelo papel bem desempenhado pela senhora, pelo bom trabalho que a senhora prestou enquanto ocupava um cargo de confiança nessa gestão atual. A senhora sofreu alguma pressão externa ou até mesmo por parte do executivo para que deixasse o cargo, ou foi assim que a senhora não suporta mais? Eu, em fevereiro, descobri 8 nódulos na minha tireoide. Eu até acho que foi psicossomática de tudo isso que a gente viveu. Então, meu marido falou, chega, né, já está bom. Graças a Deus, a biópsia saiu a semana passada, é benigno, né, os nódulos, só vou fazer acompanhamento. Mas aí eu pedi para me desligar. Embora eu estou ali no DST, né, estou ajudando ali, mas eu pedi por conta da descoberta de 8 nódulos na tireoide. E insônia, né, porque é realmente assim, ansiedade, você não sabe o que vai acontecer, né, em relação, né, assim, a casos, a angústia da população e tudo mais. Mais uma pessoa, última pergunta. Não, fica tranquilo. Com relação à tomografia, insistindo na tomografia, por ser um exame muito importante para a COVID, foi sugerido a compra de mais exames de tomografia? Não. Para aumentar essa cota? Não. Não. Muito obrigado. A senhora sabe dizer ou participou da elaboração para que esses 7 milhões que chegaram para o enfrentamento, a senhora participou na determinação desses recursos, aonde ia ser aplicado, onde não ia, o que ia comprar, o que não ia comprar? Não. Assim, até, né, é um dinheiro vultoso, mas assim, eu não participei. Assim, eu não tenho acesso, no cargo que eu ocupo, não sei se é a voz ou a qualquer acesso assim de como gastar. Até o teste, quando chegava, né, assim, ele chegava no almoxarifado, a nota fiscal ficava lá, e a gente ia pedindo conforme precisando, como é assim os EPIs. Né? Então, não era a gente que recebia ou fazia a compra, ou determinava como gastar esse valor. Até porque eu acho que eu cheguei já quase que no meio do ano, né? Então as ações e tudo mais já estavam em andamento. A gente participou mais dessa parte dos recursos humanos, lá do Céu das Artes mesmo. Né? A coleta feita com o suave é enviado para qual laboratório, a senhora sabe dizer? Sim, o Instituto Adolfo Lutz, em Presidente Prudente, que é referência a toda a região da parte do SUS, né? Sempre para Prudente ou envia para outros? Então, aí o Lutz comprou também, por conta da demanda que estava muito grande, geralmente uma amostra, 3 dias mais ou menos, 72 horas, eles já fazem a devolução, né? A gente já tem no sistema o resultado. Mas chegou a ficar 5 dias, 6 dias, um período, aquele período mais de pico, para receber o resultado do exame. E aí o Lutz, ele possivelmente contratou, porque aí já não é nossa parte, assim, né? Mas ele contratou, terceirizou, acho que esse exame, porque a gente começava a receber exame de outros laboratórios. Tá. Hoje ainda se faz no Adolfo Lutz? Sempre. Assim, porque a referência SUS é o Lutz. Para tudo, para hepatites, né, para HIV, tudo é o Lutz. E hoje continua também essa média de 3 dias a 6 dias para chegar o para te falar a verdade, como eu estou no DST agora, mas eu acredito que sim. Tá. Algum laboratório de Presidente Venceslau trabalhou no enfrentamento da Covid em algum convênio com a Prefeitura Municipal? Não. O que os laboratórios precisam, que a gente manda ofício, é noticiar, assim, mandar por e-mail para a gente, né, o resultado de testes que pessoas fazem particular e já com a notificação. Sim, mas não Fazendo testes, disponibilizaram, por exemplo, 100 testes cada um, alguma coisa desse tipo, não? Não. Eu já fiz 6 testes. Porque os vereadores, em vez de eles pegarem Covid tudo de uma vez, eles ficam pegando de forma
parcelado. Então, cada vez que um pega, eu faço um teste. Isso. Eu já fiz 6. Isso. Laboratório, falei para o Gustavo, né? Para você o Covid está ótimo. Exatamente. E no laboratório que eu fiz os testes, aqui em Venceslau, esse resultado do SWAB saiu em torno de 3 horas. Sim. Como faz Eu pra chego à fazer conclusão de que, se o município tivesse feito um convênio com o laboratório de Presidente Venceslau, em vez de manter o Adolfo Lutz, hoje nós teríamos resultado em 3 horas e não em 3 dias. Estou correto? Sim. Pensando por esse lado, ótimo. Pensando pelo lado que eu posso falar que eu estou com sintomas para fazer esse exame e saber se o contato que eu tive ontem ou parcelado, você aqui está fazendo parcelado porque você tem contato com 13 pessoas. Imagine a população que não para em casa, tem contato toda hora, falar que está com sintomas há 3 dias para fazer esse exame. Você entende? Entendo. E assim, doutor, quando a pessoa passa pelo Céu das Artes, que ela é suspeito, essa questão da orientação para ela ficar isolada, né? Se não está no prazo, vir coletar o exame e ficar em casa, é como se ela tivesse positivo. Você trata ela como positivo até que prove o contrário, até que o exame venha negativo. Então, assim, a questão do distanciamento realmente é a primeira coisa que faz, que se você estiver contaminado e ainda está no tempo de incubação ou de janela para apresentar os sintomas, você já está longe das pessoas. Só que eu sei que, economicamente, todo mundo que tem contato com todo mundo, se fosse ficar cada um dia, 14 dias em casa, impossível. você entende? Né? Mas esse começo de tratamento que a senhora acabou de citar, na verdade é só isolamento, né? Não tem medicação. A medicação, assim, se você já está apresentando, né? Coriza por conta, às vezes, de uma crise alérgica, você já vai levar seu medicamento. Para temperatura, você já vai levar sua dipirona, né? Azitromicina. Então, assim, o medicamento inicial você já vai estar levando. Aí, esse monitoramento, ele já é para assim, você está com caso, né? Você está pior, você está sentindo alguma coisa que você não estava quando você passou, volta para ser avaliado lá. Né? Agora, você está apresentando falta de ar, cansaço, você tem que procurar a Santa Casa. Eu atendi vários telefonemas assim, que a pessoa falava, e a gente encaminhava, pedia, ligava para a ambulância e falava, por favor, vai na rua tal, tal, tal. Busca que está feio. A gente criou um grupo na Santa Casa, que é o isolamento respiratório, que a gente já via se essa pessoa ficou internada, sabe? Assim, para ter essa comunicação. Né? Agora, voltando ao teste que você falou, isso é ótimo, realmente, no diagnóstico daquele que está dentro desse prazo para a coleta desse exame. Meu filho pegou em casa. E o escritório que ele trabalha pagou. E foi rápido também. Né? Ele perdeu o paladar. Eu falei, bom, já clínico epidemiológico, por essa clínica, que ninguém perde paladar se está com uma crise alérgica, é Covid. E aí ele foi, e né, rapidamente. E a gente ficou isolado. E ninguém se contaminou em casa. Entendeu? Porque ele ficou no quarto, quando ele saía de máscara, sem muita loucura. Álcool, né, na pia, onde ele passava a maçaneta, e ninguém pegou. Então, assim, realmente, se as pessoas tivessem consciência, sabe? Eu sei, assim, que realmente esse recurso, né, é muito dinheiro. E, sinceramente, até eu gostaria de saber também como ele foi usado. Né? Assim, realmente uma coisa que precisa mesmo saber. Agora, eu penso assim, que tudo que foi feito, sabe, assim, da barreira, do cloro, né? Mesmo que você jogou cloro, mas era uma necessidade no momento. Os testes que você vê que não vale para diagnóstico, teste rápido, que foi o que veio do Ministério para ser feito. E não era em toda a população, é só nos linha de frente. E a gente usava até antes em toda a população. Então, assim, a gente barra em muitas coisas. A polícia mesmo teve grande problema com a questão do médico da polícia. O policial sentia sintomas, ia na Santa Casa, era feito isolamento de 14 dias, mas eles tinham que passar pelo médico da polícia. E, às vezes, eles pagavam o teste rápido, dava negativo, e ele voltava a trabalhar. E, em alguns, a gente chamava e falava, não, mas você está com o termo de isolamento aqui, vem, né?
e era positivo. Você está entendendo? Mas era do Ministério da Saúde a indicação do teste rápido. Então, assim, com o avanço, né, com o tempo, a gente vai percebendo assim, o que funciona realmente e o que não funciona. Então, agora eu vou fazer uma pergunta bem pessoal para a senhora. E hipotética. Imaginemos que a senhora é a gestora desses 7 milhões que veio. Quais seriam os atos que a senhora implementaria em Venceslau para combater essa disseminação assustadora que está ocorrendo? Não sei te responder. Porque, assim, é uma pandemia. A gente sabe que o vírus só circula com a pessoa que está circulando. Não é uma doença como fala, de radiação. Olha, eu não peguei. Eu colhi muito suave. Meu marido trabalha na penitenciária, um lugar totalmente de risco. Graças ao bom Deus. Ele não pegou, entendeu? Eu estou na saúde. Entendeu? Mas, assim, eu não participo de festa. Não vou falar que eu não vou fazer alguma coisa em casa, mas para chamar um casal de amigo ou outro, entendeu? Então, realmente, o que funciona, claro, é o isolamento. O diagnóstico rápido, para quem realmente está sintomático. A medicação, claro que é importante. Né? A medicação, você está acompanhando assim, essa evolução, essa medicação. Claro que é importante a tomografia, não para todo mundo, mas para aqueles que realmente começam a apresentar os sintomas, né, a evolução da doença. Agora, o isolamento, essa consciência de andar com máscara, é uma barreira física, respiratória. Então, não é assim uma coisa mirabolante. É isso. Assim, eu creio que foi feito a orientação volante, né, que passava falando para as pessoas, fiquem em casa, use a máscara. Parece que é uma coisa que não funciona, mas funciona realmente. A senhora entende que se houvesse uma fiscalização efetiva, reduziria esse número de contágio que está tendo em Venceslau? Você fala estabelecimento? Fiscalização de estabelecimento, festa clandestina, bares. A gente, quando fazia as reuniões, né, quando era convidado para fazer as reuniões do Comitê de Enfrentamento, quando flexibilizava ou fechava, acompanhava o Plano São Paulo, né? E eu sei que o número de fiscais, por exemplo, da sanitária, não tem perna para, né, para tanta fiscalização, assim, a continuidade de fiscalização. Sim. Mas é o que a gente via, que a gente vê na televisão. As pessoas indo lá autuando e no outro dia a pessoa abrindo. Né? Assim. Eu, particularmente, penso que nós estamos muito bem representados com material humano, já disse isso. Mas penso também que com 7 milhões o gestor poderia ter montado uma equipe de fiscalização por tempo determinado, ou coisa dessa maneira, permanecendo o comércio aberto para ninguém passar fome e fiscalizando. Então, por isso que eu fiz a pergunta. Se tiver uma fiscalização mais intensa, a senhora entende que o vírus, a circulação diminui, ou a senhora acha que fiscalizar não adianta nada? Não, tudo adianta. A fiscalização do comércio e a fiscalização da população civil, né, que fica na praça, que fica em todos os lugares aglomerando. Precisaria. Eu até penso assim, que para ser efetivo a questão do isolamento, a pessoa sairia, ficaria um policial na frente da casa da pessoa, né? Ou realmente uma pulseira, uma coisa assim luminosa, mas não pode fazer isso. Sim. Não pode divulgar nome, né? Não pode colocar uma pulseira identificando quem está, quem não está. É isso que eu falo assim, é a questão de cultura, educação, né? Na China, onde começou, os casos não foram tão grandes, mas por quê? É outra cultura também. Agora, claro que aumentar a fiscalização no comércio, claro que se a gente tivesse, por exemplo, essa equipe, uma guarda municipal, né, para ser o civil, porque a polícia também não tem perna, né, tem outras ocorrências para estar fazendo. Seria interessante, acho que diminuiria a circulação. Última pergunta, prometo. Tá. Nesses um ano e 2 meses aproximadamente de pandemia, um pouco mais, talvez, a senhora teve conhecimento, ou alguém disse para a senhora, que esses
quase 7 milhões que chegou para enfrentamento da Covid, a verba era exclusivamente para enfrentamento da Covid. A senhora ouviu dizer ou teve conhecimento que parte dessa verba foi destinada para a aplicação de outros problemas, de outras contas da Prefeitura que não o enfrentamento da Covid? Não posso provar porque não tenho acesso a isso, mas a pagar recursos humanos, né? E uma grande parte para a Santa Casa. Agora, não tenho, né? Obrigado. Saber se sim ou não. Celso está duro, né? Bem, não, É brincadeira, tá? Por favor, hein? não, bem pertinente a pergunta. Pessoal da saúde, os funcionários da saúde, para o enfrentamento da Covid, tiveram que fazer muitas horas extras? A senhora sabe me dizer isso? Atendimento de sábado, atendimento até 8 horas da noite, domingo? Não, no Céu das Artes, a gente, no período de pico, em dezembro, a gente ficou até 7 horas, a gente estendeu o horário. Mas como a gente da saúde tinha muita campanha de vacinação, que eu até falava para o Estado, gente, o Covid não está tendo aqui não, né? Porque a gente teve surto de sarampo em 2019, então a gente teve campanha de sarampo. No sábado, a gente trabalhou todos os sábados do mês. A gente teve uma campanha de paralisia infantil, onde as unidades também trabalhavam sábado. A gente teve dengue, então a gente teve arrastão de dengue, assim, o trabalho da dengue. A gente teve vacinação canina nos assentamentos, né? Então, assim, não trabalhou, de repente, no Covid, só no Covid, mas a gente tinha outras ações para executar, que também, assim, não parou. Mas a minha pergunta é especial para a Não, Covid. para o Covid, creio que não, a não ser ambulância, alguma coisa assim. Porque, assim, a referência ficou, final de semana, Santa Casa. Então, não teve muita hora extra. Que eu tenha conhecimento, Sim, lógico, assim, das lógico. pessoas que trabalham na vigilância, que é quem eu tenho, assim, né? Não. É porque não, né, o Céu das Artes foi em dezembro, só que a gente estendeu o horário, né? Então não teve outro. Só Aqui mais uma olha, perguntinha. minha memória não está muito boa. Só mais uma perguntinha. Era pago hora extra ou era banco de horas? A maioria das vezes tudo é banco de horas do prefeito. Por imposição ou por opção do funcionário? Não, não é opção. Muitos, de repente, optam pelo banco de horas porque têm filhos pequenos, né? E aí você, de repente, mas muitas pessoas, eu acredito, que gostariam de ganhar hora extra. E mesmo assim tiveram que fazer banco de horas? Porque não tinha assim essa opção sempre, né? De você prefere banco ou prefere hora extra. Mas isso acontece até hoje? Agora que, né, teve uma reivindicação aí na questão da vacina, né, de cansaço, assim, que foi aberto você escolher banco de horas ou hora extra. Mas até campanhas de vacinas que a gente tem assim sempre, é banco de horas. Mais por imposição do que por opção. Obrigado. No começo, a senhora me falou o seguinte, que havia uma divulgação por rádio, fazia-se uma propaganda volante aí, alertando as pessoas, uma orientação mais ou menos técnica para procurar o Céu das Artes ou coisa parecida. E o que nós notamos, notadamente, é que a desinformação desse governo atual é muito grande, porque quer se valer apenas de Facebook e Instagram. Isso não é insuficiente? Sim. Então, a gente como funcionário, a gente não consegue, às vezes, interferir, né, no modo de gestão. Porque, às vezes, você fala assim, mas você era uma chefe e tal. Não, eu fui chamada para ser funcionário, assim, entendeu? Eu não fui, tipo, comandar um cargo sentada, eu fui trabalhar, funcionária, né? Eu até considero, assim, que como a gente não tem um plano de cargos e carreiras, o dinheiro, assim, era por ser técnica, entendeu? Eu fui para trabalhar, assim, né, para pôr a mão na obra, assim. Então, assim, mas respondendo a pergunta do senhor, sim, quanto mais informação, melhor, né? Embora a gente tenha informação da mídia, né, da televisão e de todas as mídias
quanto ao que fazer para você evitar a infecção. Então, assim, eu creio que em cada município precisa ter mais informação, mais comunicação, sim. É igual eu falo, sempre pode melhorar. Mas não é essa falta de informação que faz com que o Covid não continue aí a contaminar as pessoas. É a própria pessoa que circula com esse vírus, que continua fazendo encontros informais sem o uso dos EPIs necessários. Você sabe que essa questão de 20 tomografia, isso daí para mim é... E se eu pudesse colocar alguém na guilhotina hoje, eu ia colocar o secretário de saúde atual, o chefe da Santa Casa, ia tudo para a forca, vou falar a verdade. Não ia ter segunda clemência, não ia ter nada disso. Olha, a senhora recebia alguma orientação, tipo, Dona Francislene, por favor, não peça mais tomografia. Não faça isso, segura, nós temos um número determinado a cumprir. Então, não, é porque assim, a tomografia era um pedido médico, uma necessidade da avaliação médica no pedido. Os médicos receberam essa orientação? Não, assim, não sei te falar, mas assim, é a critério médico o pedido, né? O encaminhamento para a Santa Casa para avaliação e para continuação do tratamento. Porque o que acontece é quando você tem assim, uma atenção primária, secundária, terciária, você vai até onde vai, né, assim, a sua capacidade. Quando a pessoa tem um sintoma moderado e grave, você já vai mandar para outra unidade, né, assim, para a Santa Casa, que os médicos lá têm ali os exames, né, radiológicos, e ele vai ver a saturação do paciente, o quadro do paciente, e já vai solicitar, entendeu? Então, assim, sai da questão, eu ainda mais responder, se aquele médico não fez, assim, né, da atenção básica. Só se a gente puxasse um relatório mesmo dos médicos, ver quantos foram pedidos. Esse eu não sei falar para o senhor. Quanto que foi pedido, se foi realizado, se a pessoa teve que pagar, se ela fez lá. Não sei te dizer. Pedi ao Celso que... A senhora disse que tem uns dados de atendimentos que foram feitos, pessoas que foram... O duro assim, que você sabe, né, Celso, quando gera lá o atendimento, né, tem o que o médico coloca, mas eu não sei se tem como entrar em cada um. Não é para isso. ver quantos, né, não foram é isso. pedidos. A gente, só por uma questão de confrontar testes de SWAB que foram feitos, pedir para que a senhora forneça voluntariamente ao Celso os arquivos pessoais da sim, senhora. de SWAB, tá? né? De SWAB, o que foram Não, feitos isso na tem. sua, enquanto a senhora estava lá. Porque quando a gente lança no sistema todas essas pessoas que foram coletadas SWAB, né, gera um protocolo para depois vir o exame. Certo. Quer perguntar mais? Pode. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. A senhora disse que, obviamente, não faz parte da gestão governamental. Vou perguntar com referência ao ano passado e também a esse ano, no período todo. A determinação final dos atos que serão realizados no enfrentamento da Covid é sempre da secretária de Saúde? Não entendi a pergunta, assim. É assim, ó. Vamos dizer, hoje lá no Céu das Artes nós vamos fazer um atendimento prolongado até às 21h. Amanhã nós vamos dar uma entrevista na rádio para dizer essas ações é sempre comandada pela secretária de Saúde? É a secretária de Saúde que determina quais serão as ações para o enfrentamento da Covid? Eu creio que ela leva essa demanda ou esse anseio da população, essa reclamação para o executivo. Mas, igual eu falo, não sei te falar se realmente é assim, né? Porque às vezes as pessoas reclamam, pedem que aumente, igual quando começou a aumentar o pico em dezembro, né? Estava demorado, então foi colocado um médico lá. Mas é claro assim que tem que ter o interesse e depois o interesse, né, na contratação, em aumentar. Sim, mas
a chefe imediata, A chefe secretária hierárquica de saúde. é E ela. aí... Quando eu falei para o senhor que eu não faço parte da gestão, claro que quando eu estou na vigilância, né, que eu estou como chefe, é uma gestão da epidemiologia, mas mais nessa parte técnica, né, Sim, dessa sim. parte de orientação técnica. E eu estou me referindo mais assim a quem determina qual ação será tomada. Sim, porque e... você pode levar, falar, vamos aumentar, é assim, né? Depois barrar em algum lugar, falar, não, vamos, né? Deixar assim, a referência é o tal lugar, então... E quem ordena também quais despesas serão assim, realizadas. Porque esse valor, né, referido aí, tipo, nunca ninguém passou, aqui, ó, a gente tem esse dinheiro, do que a gente vai aplicar? Assim, né? Então, era alguma coisa, igual eu falei para o senhor, eu já vim com alguns planos de meta. A gente pegou o início do Céu das Artes. Quando aumentou o pico, a gente falou, não, tem que colocar mais um médico, ou uma enfermeira a mais. Né? Então, o médico, vamos colocar um médico a mais. Em dezembro, vamos aumentar até às 7 horas. A gente aumentou, né, o horário, estendeu o horário. Então, assim, mas tudo passa hierarquicamente. A gente não pode falar, vamos e vamos fazer. Nunca houve, de quando começou a pandemia até nos dias de hoje, nunca houve uma reunião, por exemplo, com os técnicos da área de saúde para dizer aonde vocês acham que a gente deve investir o dinheiro? Vocês acham que a gente tem que comprar mais exames de tomografia lá na Santa Casa? Ou vocês acham que a gente precisa aumentar o número de kits de testes? Isso havia ou há uma reunião com os técnicos de saúde para trocar ideia de onde investir o dinheiro? Ou essa ordem já chega determinada para vocês que são da área de saúde? Então, nesse período que eu fiquei, para a questão de kits, eu ia pedindo, eu que pedia, né, conforme a gente ia usando. Né, e sempre foi comprado. Nunca faltou SWAB, nunca, e nem teste rápido, que é isso que eu falei para o senhor, né, nessa situação que demorou para entregar mais 1.000 testes. Mas, assim, demorou, mas não prejudicou, porque a gente já estava fazendo em assintomático. Né? Sim, mas a senhora nunca participou de alguma reunião para discutir aonde iria investir o dinheiro? Não. A gente fazia, às vezes, reuniões de chefe de setor para orientar isso. Olha, pessoal, né, começou a ter sintoma algum funcionário, encaminha para o Céu das Artes. Orienta a não ficar tomando cafezinho junto, né, na cozinha lá, aglomerando, tomando café, que é nesse momento. E alguma coisa assim, né, da questão do fluxo. Mas, assim, de como usar, não. Obrigado. Eu não participei. Né? Não sei se antes de montar o plano tenha tido. Olha, entre os dias 3 de maio do corrente ano até 2 de junho, nós tivemos 610 casos comprovados aqui em Venceslau e 10 óbitos. O nosso governo, a nossa secretária de saúde atual, dona Lianir, eu não vejo que eles tomaram efetivamente nenhuma medida em relação a isso. A senhora não acha? A senhora não poderia nos dizer qual é a medida que poderia ter sido tomada diante de uma expansão dessa? Então, seu Wilson, eu estou agora no DST, né? Não estou à frente da vigilância e dessas notificações, assim, né? Desse aumento tão gigantesco de número de casos. Mas eu penso que, de repente, né, poderia reunir e montar, né, uma equipe de atuação realmente nessas pessoas, né? Por que está aumentando tanto agora, se eles estão saindo do isolamento? Às vezes aumenta o número de casos, mas aumenta o número de casos leves. Então, a pessoa se sentindo muito bem, né, acha que não tem problema algum, não tem essa consciência que para ela está bem, mas ela pode contaminar alguém que não vai ficar, né, que é mais grave. Mas, assim, é isso que eu falo para o senhor, sempre pode ser feito as novas ações, mas a gente que trabalha com saúde pública é um trabalho assim de formiguinha, de educação continuada. Não é falta de informação. Né? Assim, agora, eu sei que por não ter essa conduta, que a gente não pode deixar de agir. Então, a fiscalização, né, nessas áreas de aglomeração tem que acontecer. Quando a gente estava na questão das festas clandestinas, a gente teve reuniões que a gente convidou a Polícia Militar, até, né, na prefeitura, ou no Face da Vigilância, tinha o Disque Denúncia, né, o Disque
da ouvidoria, da sanitária e até da própria polícia, né, para caso festas clandestinas. Mas, igual o senhor falou, às vezes a questão do uso da imprensa deveria voltar, né, mais fontes de informação orientando. E a fiscalização também, assim, né, da questão da população civil também. Porque se o comércio tem que voltar a trabalhar, mas é importante assim que qualquer pessoa que tenha sintoma, que ela se dirija ao Céu das Artes. E também pode estar aumentando, porque as pessoas realmente, que a gente tem isso também, né? As pessoas hoje tendo orientação, elas vão sendo testadas. E sendo testadas também vai aumentar o número. Também tem essa outro vértice assim, né? Então, a pessoa hoje que tem orientação, ela não vai ficar em casa mais, ela vai testar. E quanto mais pessoas a gente testar, mais vai aumentar o número de pessoas, às vezes, infectadas, né? Agora, a grande questão é, claro, a pessoa ter consciência dela ficar em casa para ela não, às vezes, infectar alguém que vai ter um caso grave, né? Então, quanto mais testes realizados, mais casos a gente vai ter também positivo. Quero falar uma coisa aqui, eu quero fazer um... Eu senti alguns sintomas, como tosse, sim, a garganta meio arranhando, né? E no dia 4 de dezembro, comecei a sentir isso daí. Aí no dia 6 de dezembro eu fui até o Céu das Artes. E lá eu passei por uma médica e ela me receitou azitromicina, um antialérgico e acho que um antitérmico. Eu não sei se tinha outro remédio. Feito isso, depois de 4 dias, eu voltei lá, no 5º dia eu voltei lá para fazer um teste suave. Certo? Uhum. E no 7º ou 8º dia, não, no 5º dia que eu estava tomando azitromicina, não cortava febre e os sintomas continuavam meio que aumentando. Uhum. Aí no 6º dia, que são 5 azitromicinas. Isso. No 6º dia eu tomei outra que eu peguei da minha esposa e mandei. Tomei. Aí o teste não vinha o resultado. É aquele pico, dezembro, né? Certo? Uhum. Então, o que eu fiz? Procurei um farmacêutico. O senhor não voltou no Céu das Artes para ser reavaliado pela médica? Não voltei porque eu estava aguardando o resultado do exame, certo? E aí eu procurei um amigo, ele falou, olha, vamos fazer uma tomo? Eu falei, agora, né? Fazer o quê? Vamos fazer. Fui, fiz a tomo, deu 25% do pulmão, e aí o médico me receitou um remédio totalmente diferente, né? E daí, a partir do 9º dia ou do 10º dia, que a febre reverter esse quadro, começou a reverter esse quadro. Enfim, fiquei 24 dias em casa. Sabe o que eu penso? Sabe o que eu penso? Não. O que deveria ser feito pela saúde pública nossa é quanto a esses testes de suave. Porque se esse teste pudesse ter vindo com um resultado mais rápido, ou feito aqui um convênio com um laboratório, como o vereador já disse, nós teríamos, assim, efetivamente, talvez, com certeza, evitado tantas internações e tantos óbitos, vamos falar assim. A senhora, qual a opinião da senhora? A senhora... No que o senhor está me colocando, eu penso assim, o mais importante é a pessoa humana. É igual eu falo, mesmo que o senhor tenha passado no Céu das Artes, sem ainda o resultado positivo ou negativo, que isso é mais estatístico, saber se o senhor é mais um positivo ou não, é a sua saúde. Então, assim, o senhor começou a gravar, acabou os 5 dias de azitromicina, e o senhor não está bem, voltaria, assim, é o que eu penso, voltaria para o médico do Céu das Artes, que é o médico SUS, ela encaminharia o senhor para avaliação no serviço secundário, que é a Santa Casa, e o médico lá pediria essa tomografia para o senhor, ou mudaria a medicação para uma medicação mais, né, assim, mais forte. Entendeu?
Porque eu sei que a gente se prende muito ao resultado do exame. E claro que é importante, que a gente quer saber se a gente está com Covid ou é outra coisa, né, o diagnóstico. Mas o mais importante é a pessoa humana. Então, por isso que, assim, a partir do momento que o senhor foi notificado como um caso suspeito, é o senhor que tem que ser acompanhado. O teste é um complemento, o resultado do teste. Entendeu? Então, assim, claro que a gente gostaria de ter esse teste rápido para a gente já... eu estou mesmo, e fica mais apavorado ainda, ou não. Porque, às vezes, a gente de saber que é positivo, a gente já fica enlouquecido, né? Mas o mais importante, eu acho que o que a gente tem que focar, então, é qualificar o médico, é falar para a pessoa, você começou a apresentar sintomas de piora, volta lá. Às vezes, igual o senhor está falando, né? Ver essa questão da cota, de aumentar essa cota da tomografia. Mas a questão do resultado, no meu entendimento, é estatístico, é para o governo saber lá, né? Que a gente tem mais tantos que passa no jornal. Para mim, o mais importante não é esse papel, assim, esse papel estatístico, é a pessoa humana. É realmente ela ter uma segunda avaliação, ela ser encaminhada para o serviço, né? Que já é caso grave ou moderado, e ela lá ter acesso a esse medicamento mais efetivo, ou até a tomografia, enfim, a internação, né, a oxigênio e tudo mais. O nosso amigo André Solera, que é médico aqui na cidade... Ele estava no comitê, ele participava do comitê, né? De fato. Ele fala o seguinte, Hirakawa, essa doença é 50% psíquica e 50% física. Por quê que eu nunca ouvi falar de um atendimento psicológico dentro da nossa municipalidade aos pacientes com Covid? Às vezes a gente não pensou nisso. Uma coisa para implementar. Não tinha. Então, é igual eu estou falando para o senhor, é uma coisa nova, né? Igual eu, como funcionária, eu fiz tudo que eu pude fazer, trabalhei tudo que eu pude trabalhar. Mas é implementação, é ideias. De repente, o ano passado, a gente não tinha uma Câmara, às vezes, tão interessada e questionável, né, a essa situação que estava acontecendo naquele momento. Não tinha essa ajuda, de repente, né, assim, esse interesse. Não sei, assim, mas é alguma coisa que, sim, a saúde mental. O monitoramento, assim, as meninas que faziam o monitoramento recebiam caixas de bombom. As pessoas, depois do período, né, desse tempo, agradeciam. Tinha pessoas que falavam, eu posso continuar te ligando, né, porque usava tablet. Porque, realmente, o fato de você ligar e perguntar, como você está? Você está bem? Né? Aumentou sua tosse? Diminuiu sua tosse? Alguma coisa? Já acalma um pouco, não é? Então, assim, eu penso que o monitoramento, você ligando para saber, já realmente dá um descanso para o coração, né? Você saber que alguém está ali para você conversar. Esse telefonema que eu recebi era de uma senhora e ela falou, eu estou me sentindo meio cansada, e meu marido também. Aí eu liguei para a ambulância e pedi. Quando eles subiram, ela estava com 86 de saturação. Os dois, graças a Deus, tiveram alta, ele teve antes do que ela, entendeu? Então, realmente, assim, o monitoramento, você ligar, você ter esse acesso é importante, né, para você estar orientando a pessoa na evolução. Então, agora, a psicóloga seria uma ideia, né? Seria então, esse governo atual, diante dessa situação que nós estamos vivendo, obrigatoriamente tem que pôr um profissional da área psíquica para atender pessoas. Também, assim, poderia colocar. Embora que eu falo para o senhor, eu acho que o monitoramento de você estar conversando com alguém, ele não precisa, talvez, ser o especializado, assim, o psicólogo, não é? Porque qualquer pessoa que entre em contato com uma pessoa interessada em como ela está, eu acho que já acalma o coração. Não é? Assim, talvez, por exemplo, fazer isso no final de semana, deixar um plantão de final de semana também. Né? Agora, eu penso assim, que se a gente melhorasse essa questão do grave, da tomografia, igual o senhor falou, isso é uma coisa, né, interessante realmente. Mas não, às vezes, para todos os pacientes, para aqueles que tenham a indicação realmente. O pós-Covid é uma situação assim muito delicada, porque a gente já teve histórico de pessoas que recebeu alta, 3 dias deu embolia e
Você está entendendo? Mas não é para a pessoa morrer de embolia. O problema é você que teve Covid e ouviu uma notícia dessa e você, no isolamento ainda, talvez, você não tem um apoio psicológico. Você já está destruído, solitário, porque é uma doença extremamente solitária, né? Você tem que viver esse período aí de isolamento. E, de fato, verdadeiramente, a saúde municipal precisa implantar um sistema de atendimento psíquico. Ou até pós-Covid, por conta que é doença crônica, né? Ou aquela pessoa que teve internação demorada em UTI, igual o Prudente abriu um ambulatório agora, né? Para tratar pós-Covid. Vai ser, tipo assim, cronificar a doença que ela já tinha de base, né? Então, esse acompanhamento agora da atenção básica, né? Para esses pacientes, assim, que tiveram caso grave, eu acho que é efetivo fazer. Deixa eu perguntar um negócio para a senhora. O vereador acabou de citar aqui que houve em 30 dias, nos últimos 30 dias, a confirmação de 610 casos de Covid em Venceslau, com 10 óbitos. Segundo a informação que essa CI tem, nenhum desses 610 casos que passaram pelo Céu das Artes tiveram uma tomografia realizada. Pelo conhecimento, Gratuita, né? pelo conhecimento técnico da senhora, essa tomografia, se fosse realizada, poderia ter evitado alguma morte? Com certeza, né? Porque se a pessoa apresentou gravidade, né? E não fez um exame radiológico assim, poderia sim ajudar. É igual eu falo assim, nesse momento, né, desde fevereiro eu me afastei por conta do problema de saúde, então eu não estou acompanhando assim de perto essas ações, né? Mas sim. A gente tem uma cidade assim com 2 penitenciárias e a gente tem um deslocamento, né, de pessoas daqui que se juntam numa van, num ônibus, né, alguma coisa para ir trabalhar todo dia, né, porque mesmo que tenha plantão, né, 12, aí muda os 12, então as pessoas circulam muito. E agora, igual eu falo para os senhores, as pessoas tendo informação, igual o senhor, quantos testes o senhor já fez? Né? Então, assim, as pessoas elas estão mais antenadas, elas estão se testando mais, tem menos subnotificação. Talvez por isso esse número de casos, assim, que vai aumentar, se está notificando, né? Sim. Isso é um bom sinal. Exato. É ruim, porque amedronta pelo número, mas é bom porque as pessoas estão buscando, né? E estão sabendo a sua situação. Agora, o que a gente tem que cuidar mais é isso, para aquele que começa a apresentar o sintoma mais grave, que ele seja atendido com eficiência, não é assim? Para ele não virar óbito. Embora a gente vê, que o Ministério, isso que eu falo, né? O Ministério está meio perdido. De 14 dias de isolamento, ele mudou para 10. Entendeu? Sim. Se quando a pessoa vai começar a ter gravidade, ele já está falando, Que pode vai embora, soltar, né? A pessoa, então, assim, tudo bem que a indicação isso se você já está 24 horas sem apresentar febre, se você já está sem apresentar sintomas. Mas é isso que eu falo para os senhores. A gente está vivendo, né, um tempo muito diferente. E quem está também, assim, normatizando, que a gente está tendo a condução, é alguém que, às vezes, parece que está mais perdido do que a gente. Assim, não perdido, mas, assim, não sabe também o que está fazendo, orientando, entendeu? Sim, mas tecnicamente falando, um exame desse poderia ter salvado vidas. Sim, né? A gente o não aumento pode ter do certeza. caso pode ser por conta que mais pessoas estão se testando, mas esses que evoluem para a gravidade, tendo tomografia, às vezes uma equipe médica que passe medicamento, né, mais comprovado de eficácia, sim. Eu já quero requerer a presidência, a intimação da doutora Lorena, para que possa ser ouvida aqui, para que nós possamos conversar com ela a respeito da quantidade de tomografia e como é o procedimento de indicação desses exames, para a gente saber exatamente o que acontece com a tomografia em Venceslau. Deferido. Eu cheguei em janeiro, nós tomamos posse em janeiro, Fran, e eu cheguei no posto de saúde e
as meninas, como eu tenho muito acesso a certas pessoas lá dentro e intimidade para isso, um governo que deixa faltar máscara, luvas e papel higiênico, não falhou, não houve falhas mais gritantes do que essas? Agora em janeiro? Então, não, eu digo em relação ao governo anterior que não comprou essas coisas para suprirem você. Você teve dificuldades daí, você estava lá dentro. Então, ó, no começo, porque é isso que eu falo, essa tomação de preço, essa busca lá no sistema para comprar o material, durante um tempo o que falava é que não estava achando material, acho que por conta de todo mundo estar comprando, né? Acho que houve uma dificuldade em acesso, não sei se houve, porque não foi eu que fiz essa tomada, né? Assim, essa busca. Mas de preços, a gente paga, né, de pagar muito caro, a gente mesmo quando vai comprar para casa. E também de tirar do mercado o material. Então, assim, quando foi feito, que vai acabando esse material de máscara, avental, essa parte não era eu que pedia. Né? Eu pedia os testes, que era a parte da vigilância. Essa parte mais da atenção básica de suprir, né, EPIs e tudo mais. Mas houve uma época que era confeccionado máscaras de como é o nome? TNT, né, com feltro e tudo mais, por conta que o que se falava é que não estava achando, tipo assim, no mercado, entendeu? Mas é erro de previsão mesmo, né, assim, da quantidade que seria usada. Agora, eu não sei se também por conta da barreira, porque a barreira eram inúmeras pessoas que participavam da barreira, né? De repente também usou muito ali e depois acabou fazendo essa previsão de uma forma, né, que não se esperava usar tanto e tudo mais. Né? Porque uma máscara cirúrgica, o certo é você usar meio período e trocar. A N95, ela pode ser usada uma semana, né? E às vezes também o funcionário, se ele não tiver cuidado, às vezes ele vai ter que, né, usar mais, gastar mais e tudo mais. Agora, essa previsão de compra de EPI, assim como máscara e tal, aí era a atenção básica que fazia. Aí eu não sei te falar. Claro que para a gente que é funcionário é ruim faltar, né, o EPI. Perguntar aos vereadores presentes, Marcos Araújo e Ricardo Joque, se eles têm alguma questão a formular. Nobres vereadores. Vereador. Agradecer aqui a presença de todos, agradecer a presença da dona Francilene, agradecer à Polícia Militar pela cobertura de sempre, aos funcionários dessa casa, e dizer o seguinte para a senhora: eu sempre, no final, eu franqueio a palavra ao depoente, se ele tem desejo de falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, a senhora tem a palavra. Eu estou à disposição, se quiserem me chamar, se quiserem visitar, o que eu tenho, assim, arquivado. Eu estou na prefeitura há 26 anos, né, e gosto muito do que eu faço, e sempre procurei fazer o que eu podia da melhor forma possível. Então, assim, o que precisar, tá bom? Através da senhora, eu quero parabenizar todo esse trabalho e esse empenho absoluto, que eu falo com conhecimento, porque eu sou uma pessoa preocupadíssima com a área de saúde e preocupado com vocês também. Eu sei o sacrifício que vocês têm colocado à disposição da população dessa cidade. Eu agradeço a presença da senhora e dou por encerrada essa oitiva. Obrigado.